Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Fernando Pessoa. O mundo que os europeus conheciam até basicamente o século XVI era esse. A partir de então, eles vão começar a se lançar as grandes navegações para procurar novos territórios e também novas rotas até as Índias. E é a partir daí que o continente americano vai ser descoberto, entre muitas aspas, pelos europeus. Não é por acaso que o nosso globo está parado aqui exatamente no continente americano. Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre grandes navegações. A partir do século XV, muita coisa começa a mudar no mundo. Várias estruturas sociais começam a se modificar e os europeus vão procurar novos territórios para serem explorados e também uma nova rota às Índias. É aí que entram as grandes navegações. Mas para a gente entender essas grandes expedições marítimas, que foram lançadas primeiramente por Portugal e em segundo lugar pela Espanha, nós precisamos entender o que estava se passando na Europa naquele momento. Por que esses caras vão arriscar suas vidas a navegar um mar por 3, 4, 5 meses para encontrar novos territórios ou novas rotas comerciais? Por que eles fazem isso? Por que eles arriscam as próprias vidas? Primeiramente, nós precisamos entender esses pontos que eu anotei como antecedentes das grandes navegações. O primeiro deles é o renascimento comercial e urbano. Até mais ou menos o século XIV, a Europa era um continente que precisava muito do campo para sobreviver. Boa parte da população europeia vivia no campo. A partir da peste negra, a partir do contato com os árabes através das cruzadas, a partir do momento em que a centralização do poder acontece, muitas pessoas saem do campo e vão começar a morar na cidade. Então nós estamos vendo aqui um renascimento urbano, ou seja, as cidades voltam a ser populosas. E esses comerciantes que já estão muito ricos, eles montam as suas feiras ali nas cidades e eles passam a vender diversos produtos nas cidades. Só que tinha um problema. Esses produtos não eram produzidos por esses comerciantes europeus. Eles eram trazidos lá do continente asiático, lá dos árabes. Eram as famosas especiarias. Cravo, canela, pimenta, noz moscada, seda, entre outras coisas que até então na Europa eram artigos de luxo. O segundo ponto é a crise do século XIV, a grande peste negra, a grande peste bubônica, que segundo muitos historiadores matou 2/3 da população europeia. Então, se no primeiro momento a população europeia diminui drasticamente por conta da quantidade gigantesca de mortes que a peste negra causa, posteriormente, com alguns avanços tecnológicos na área agrícola, como por exemplo o arado, que mexia melhor o solo, trazia os nutrientes mais para a superfície da terra, né? As plantas vinham com muito mais vigor, a população europeia começa a ter alimentos de qualidade e começa a crescer novamente. O próximo ponto é o fortalecimento da burguesia. Burguesia eram aqueles comerciantes que agora estão fazendo trocas com moedas nessas cidades que estão surgindo aqui no período do renascimento comercial e urbano. E a gente vai ver que essa burguesia, ela vai passar a ser tão ou mais rica do que aqueles antigos senhores feudais. Então, se até então, ao longo de toda a Idade Média, a gente tinha o senhor feudal tendo o poder nas suas mãos para aplicar suas próprias leis, suas próprias regras, seus próprios impostos, unidade de peso e medida dentro do seu feudo, agora essa burguesia, ela passa a ser tão poderosa que ela começa a questionar essas atitudes desses senhores feudais.
A partir do fortalecimento da burguesia, nós vamos ver uma aliança entre os reis e essa burguesia para a centralização do poder. Tanto reis, que querem manter a coroa na sua cabeça, quanto burgueses, que querem ter facilidade no comércio, vão ter um único desejo em comum: concentrar o poder nas mãos do rei, para que o rei, de acordo com a burguesia, consiga tomar atitudes para fortalecer ainda mais esses burgueses, esses comerciantes. Um outro quesito é a queda de Constantinopla. Constantinopla era aquela cidade romana que foi criada pelo imperador Constantino lá no continente asiático. Lembra que o Império Romano ele vai se fragmentar em dois. O Império Romano do Ocidente, que se localizava na Europa, mais precisamente a capital ali em Roma, né? E o Império Romano do Oriente. Como a cidade foi criada pelo imperador Constantino, a capital, né, do Império Romano do Oriente, ela ficou conhecida como Constantinopla. Num primeiro momento, no ano 476, século V, Império Romano do Ocidente, ali em Roma, vai ser invadido por vários povos bárbaros, e depois lá no século XV que vai cair o último resquício dos impérios romanos, que vai ser a cidade de Constantinopla. O que a queda de Constantinopla tem a ver com as grandes navegações? Até que o Império Romano do Oriente existia, aqui onde se localiza a atual Turquia, era a cidade basicamente de Constantinopla. Até que essa cidade estava em pé e que ela era dominada por alguns desses antigos romanos, esses europeus eles vão ter passagem livre para chegar até o Oriente e buscar especiarias. Só que quando o Império Romano do Oriente cai, quando a cidade de Constantinopla é tomada por turco-otomanos, eles passam a cobrar impostos altíssimos para que os europeus façam esse trajeto para chegar até o Oriente e buscar especiarias. Então, na verdade, o lucro dos europeus buscando especiarias no continente asiático e retornando até a Europa para vendê-las ali, acabava sendo muito pequeno, porque o imposto cobrado por esses turco-otomanos que acabaram dominando essa região de ligação entre Europa e continente asiático era muito alto. Eles cobravam impostos altíssimos para que esses europeus fizessem essa passagem. Então, por isso, os europeus vão começar a pensar que eles precisam de uma nova rota comercial, porque essas rotas de ligação entre a Ásia e a Europa, através de terra ou até mesmo atravessando alguns mares, ela não era mais lucrativa. Então, eles precisavam de uma nova rota comercial. O que eles começam a fazer? Planejar uma maneira de contornar o continente africano, que é o chamado périplo africano, e nós vamos entender mais sobre ele depois. E o último quesito é o chamado protecionismo alfandegário, que é aquele imposto cobrado por todo produto que vem de outro país ou de outra nação. Tá, mas então o que essas nações europeias vão começar a fazer? Vão parar de comercializar? Não, essas nações europeias vão começar a procurar uma rota alternativa para chegar até as Índias. Tá, mas o que eram as Índias? Calma! Para os europeus, eles chamavam de Índias todo aquele território que hoje basicamente abrange China, Índia e Japão. Eles chamavam assim porque eles acreditavam que toda aquela região era Índias e porque lá existiam todas essas grandes especiarias que eles cobiçavam tanto em ir buscar. Entendi. Mas eles só buscavam cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino? Só isso? Não, eles também buscavam sedas, perfumes, tapetes, que eram considerados artigos de muito luxo no continente europeu. Ué, mas eu não sei por que eles demoraram tanto para fazer essa rota, nova rota comercial, contornando o continente africano. Afinal de contas, hoje a gente tem cruzeiros que cruzam os oceanos de cabo a rabo. Mas nessa época ninguém conhecia essa rota marítima. Eles nunca tinham se lançado aos mares desse jeito. Por isso que isso causava muito medo. Para que as grandes navegações acontecessem, esses países precisavam de apoio do Estado e também precisavam de dinheiro para construir navios, para investir em algumas tecnologias e também para armazenar alimentos dentro dessas embarcações. Até porque eles não tinham restaurante para parar no meio do caminho, né? Então, esses países, eles fizeram grandes alianças com grupos muito poderosos das sociedades. Nós chamamos essa aliança de aliança entre o rei, a burguesia e a igreja. O que cada um deles queria com as grandes navegações?
O rei queria expandir o seu poder, queria fortalecer a sua monarquia e queria conquistar novos territórios para ter mais riquezas no seu país. A burguesia queria encontrar uma nova rota para chegar até as Índias, porque aquela rota terrestre era muito cara. Eles precisavam pagar muitos impostos para aqueles árabes. Então, se eles descobrissem, junto com o rei, junto com a igreja, uma nova rota marítima para chegar até as Índias, sem ser ali por aquele lugar que eles pagavam tantos impostos, eles iam trazer produtos das Índias sem pagar imposto e poderiam revender na Europa por um preço muito bom. E isso ia enriquecer ainda mais esses burgueses. Já a Igreja Católica queria investir nas grandes navegações porque a igreja precisava de mais fiéis e assim, se esses navegadores encontrassem novos territórios e pessoas morando nesses territórios, a igreja faria o trabalho de converter essas pessoas ao catolicismo. Esse interesse todo da igreja pelas grandes navegações, ele é explicado por um questionamento que a Igreja Católica vai começar a sofrer no finzinho da Idade Média e no início da Idade Moderna. Isso tudo porque a igreja começou a cobrar altos tributos, que a gente chama de dízimo da população. Inclusive dizendo que quanto mais dízimo as pessoas pagavam, quanto mais dinheiro doavam para a igreja, mais facilmente os seus pecados seriam perdoados por Deus e assim, quando elas morressem, iriam direto para o paraíso, para o céu. Então as pessoas, elas começam a questionar esses poderes que a igreja está tendo e que está colocando nas costas dessa população. Mas veja bem, não é exatamente a fé que está sendo abalada, mas sim a igreja, a instituição Igreja Católica está sendo questionada. Por isso que a igreja vai querer fortalecer o seu poder investindo nas grandes navegações e quem sabe até convertendo povos ao catolicismo. Agora que nós já entendemos de onde esses países conseguem dinheiro para se lançar às grandes navegações, a gente precisa entender por que Portugal vai ser o primeiro país que vai fazer essas grandes expedições. Em primeiro lugar, Portugal tinha uma posição geográfica muito privilegiada. Se localizava, e se localiza até hoje, aqui na Península Ibérica. Essa partezinha final da Península Ibérica é Portugal. A Península Ibérica é composta por Espanha e Portugal. E aqui do lado nós temos os portugueses. Os portugueses, portanto, olhavam para um lado, eles viam o mar. Olhavam para o outro, eles viam o mar. Olhavam para frente, eles também enxergavam o mar. Eles não tinham mais para onde expandir o seu território. Eles não tinham mais para onde ir, porque de um lado eles viam a Espanha e de todos os outros lados eles enxergavam o mar. Então os portugueses, juntando esse e outros fatores, vai ser o primeiro país que vai se lançar às grandes navegações. Outro fator importante foi a centralização do poder português, porque Portugal foi a primeira monarquia centralizada da Europa, ou seja, foi o primeiro reino a ter um rei com o poder concentrado nas suas mãos e aí se tornando uma monarquia, não mais somente um pequeno condado, um pequeno reino, né? Então, quando o poder concentra nas mãos do rei, o rei já começa a implementar aquela unificação de regras, unificação de pesos e medidas, unificação de moedas, de impostos, e isso favorece muito essas pessoas que querem fazer comércio aqui em Portugal. Então, quando essa centralização do poder acontece, Portugal começa a ganhar bastante dinheiro para depois investir nessas tecnologias e embarcações para as grandes navegações. A centralização do poder em Portugal, ela vai se iniciar no século XII e vai terminar no século XIV, no ano 1385. A centralização final do poder português, ela vai se dar com uma revolução chamada Revolução de Avis, já que o então rei tinha morrido sem ter nenhum herdeiro, então se abre uma disputa pelo poder inglês entre a esposa do então rei morto, o Fernando, e um meio-irmão do Fernando. Começam a lutar entre eles, Dona Leonor e Dom João de Avis.
Como o Dom João de Avis vence esse conflito, nós temos início a dinastia Avis, ou Avis, como quiser pronunciar. E a partir desse momento, Portugal, a partir do ano 1385, Portugal tem a centralização do poder nas mãos do rei e então começam a unir esforços para encontrar uma nova rota marítima. Um outro fator pelo qual Portugal conseguiu ser o primeiro país a se lançar às grandes navegações foram os avanços tecnológicos. Isso tudo porque os portugueses eles tinham bastante contato com árabes, especialmente porque se localizavam ali próximo ao continente africano, ao norte da África, e também porque tinham acesso a esses árabes pelo mar Mediterrâneo. Então eles vão trazer lá do continente asiático, especialmente, muitos instrumentos tecnológicos, como bússola, astrolábio, entre outros instrumentos que vão facilitar a localização em alto mar, porque se a gente não tem GPS nesse período, a gente precisa se localizar de uma outra maneira em alto mar. E essas outras maneiras, elas basicamente se davam através de observações de estrelas e constelações. Então, com essas tecnologias, Portugal se sente mais forte, mais preparado para começar essas viagens. E o último quesito é o apoio que esses navegadores vão receber do filho do rei Dom João, que era o Dom Henrique. Ele era apaixonado por navegação e por isso ele estava em constante contato com esses navegadores, para entender como que esses navegadores planejavam as viagens, por onde que esses navegadores planejavam iniciar as suas expedições. O Dom Henrique ele vai ser responsável por fundar lá no sul de Portugal uma escola chamada Escola de Sagres. Essa escola de Sagres, ela era uma escola em que reunia ali dentro dela várias pessoas que eram capacitadas, intelectuais, navegadores, cartógrafos, astrônomos, matemáticos, que estavam ali reunidos para estudar quais eram as melhores maneiras desses portugueses se lançarem às grandes navegações. Então, o fato do Dom Henrique ser apaixonado por navegação vai ser um apoio gigantesco a esses navegadores, porque ele vai estar junto com essas pessoas pensando essas expedições. Essa escola de Sagres foi responsável por difundir um pensamento que eles acreditavam demais, uma rota marítima que eles acreditavam ser possível de ser feita, que era o chamado périplo africano. Nessa escola de Sagres, eles diziam que era inviável fazer essas grandes expedições marítimas pelo mar Mediterrâneo, porque de um jeito ou de outro eles precisariam pagar impostos para essas cidades que eles precisavam cruzar aqui no continente asiático. Então eles defendiam a ideia de que os portugueses saíssem com as suas embarcações de Portugal e contornassem todo o continente africano. Esse contorno do continente africano é chamado de périplo africano. Mas não bastava para os portugueses só acreditar que o périplo africano era a melhor maneira de chegar até as Índias, a essa região tão cobiçada. Eles precisavam primeiro vencer um inimigo muito perigoso que estava muito próximo de Portugal. Aqui, no continente africano, uma cidadezinha chamada de Ceuta era conhecida pelos portugueses como Ninho dos Piratas. Essa cidade, ela era responsável por ter várias pessoas que saqueavam navios que chegavam com mercadorias na Península Ibérica, especialmente. Então, os portugueses, antes deles se lançarem às grandes navegações, eles acabaram dominando e conquistando essa cidade de Ceuta. A conquista dessa cidadezinha de Ceuta, ela aconteceu no ano de 1415 e ela é tão importante que ela foi considerada o marco inicial das grandes navegações portuguesas. Porque até então Portugal não conseguia nem iniciar suas expedições porque esses piratas acabavam raptando navios, matando navegadores e também roubando essas mercadorias. Os portugueses, então, montam uma frota de 200 embarcações e 80 mil homens e chegam até a cidade de Ceuta para dominá-la. Quando eles conseguem vencê-la no ano 1415, é dada a largada inicial para as grandes navegações portuguesas, porque não tem mais esse inimigo que vai barrar esses navios ou saquear essas mercadorias. Eles podem seguir o trajeto tranquilamente.